É isso aí, galera. Estamos aqui de volta no quadro Fala Torcedor, aqui no canal do Resenha Alvinegra 1910. Hoje a gente vai entrevistar nosso grande amigo aqui, Fernando, que nos acompanha aí desde os primeiros episódios aí do programa do ano passado. E nada mais legal do que entrevistar um ouvinte nosso aí que nos acompanhava aí desde o início. Salve, Fernando, firmeza, mano? Como é que tá? Salve, rapaziada. Salve, Arthur. Vamos participar aí do Resenha Alvinegra aí, dando opiniões sobre o Todo-Poderoso. Vai, É Corinthians. isso aí, é exatamente isso que a gente quer. Aqui o quadro fala de torcedor para torcedor, né? Fala torcedor, eu sou um torcedor, você é outro e cada um tem a sua opinião aqui, ninguém é mais que ninguém. Esse é o intuito do quadro aqui, o torcedor poder expressar a sua opinião livremente, como pensa sobre Corinthians, certo? Certo? Beleza, vamos participar aí com o maior prazer. E o que vai prevalecer sempre é a democracia. Exatamente. Haja visto o nosso lema, né? Então vamos lá, vamos participar aí. Maravilha, Fernando, é isso aí. Bom, para começar então, conta um pouco da sua história aí com o Coringão, como você nasceu corintiano, o corintiano nasce, né? Como você nasceu, ou quem te influenciou a ser corintiano, da onde veio esse amor, essa paixão pelo todo-poderoso Timão? Na realidade, eu sempre falo que a gente não vira corintiano, né? A gente já nasce já. É, bem aí por aí. E a minha história com o Corinthians é uma história que começou desde quando eu era criança. Meu pai, ele nunca gostou de futebol. Eu fui influenciado, na realidade, pelo meu tio, né? Que hoje não está mais entre nós, que é o meu tio Geraldo. E ele era um grande corintiano. E aí me influenciou a ser corintiano. Eu lembro, eu tenho várias lembranças de quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu ficava ouvindo o rádio em cima de uma geladeira que nós tínhamos lá em casa e ouvindo programas esportivos, ouvindo jogos do Corinthians e até que um dia ele me presenteou, né, me levando para um estádio e eu sempre, meu pai ficava falando que eu era muito fanático, que eu estava muito fanático pro futebol, e eu falava pro meu pai, pai, deixa eu só gosto de ver o Corinthians, o resto não me interessa não, é só o Corinthians, sou Aham, fanático só pelo Corinthians, não é pelo futebol. E aham. até que chegou um dia que o meu tio me deu a grata surpresa de me levar a um estádio. Nossa. Corinthians e Bragantino, um gol do Foi seu Viola primeiro na jogo? época. Não me recordo quanto que foi o jogo. Eu lembro que o Viola fez um gol e aí foi aquela alegria, aquela felicidade. Olha que da hora. E eu vi ali todo aquele sentimento que eu sentia estava ali na minha frente, exposto pela torcida, pelo time, Coração enfim. bateu mais Eu forte. costumo dizer que a gente não nasce, a gente já nasce corintiano já. Coração Não bateu tem, mais não tem forte, muita né? explicação, cara. Sangue correu na veia, o coração bateu mais forte, deu aquela Exatamente. pulsada assim, arrepiou. Imagino que tenha sido uma emoção Exa inenarrável aí, né? não tem como falar, cara. É uma coisa inexplicável. A gente que é corintiano, só a gente mesmo para sentir A isso. gente entende, Como o a Adriano gente fala, entende se fosse aqui. para Acho que torcer, eu torcia para qualquer um. a maioria deve ter passado por isso aqui, né? Todos Exatamente. os corintianos um dia já, até hoje, né, se emociona, assim, arrepia de ver um jogo do Coringão quando vai no estádio, vê a torcida cantando e os jogadores correndo dentro de campo, dando aquela raça de Ah, sempre, né? dando aquela raça. Exatamente, exatamente. É diferente, né, cara? É diferente. É apoiar Quantos incondicionalmente. anos você tinha, mais ou menos, você lembra? Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, cara. Show de bola. 6, 7 Foi seu anos. Eu tô primeiro falando aí jogo de no, 89, 89 mais ou Foi menos. seu primeiro jogo? Primeiro jogo com o Coringão. Tá ouvindo? Acho que o áudio ficou. Eu não Foi ouvi, seu Arthur. Não primeiro ouvi. jogo com o Coringão? Sim, sim, foi. Foi meu primeiro jogo com o Vento no estádio, Corinthians ao vivo. Foi muito emocionante. Show de bola. E conta pra gente aí um pouquinho aí qual foi sua maior emoção aí. Teve um jogo, um campeonato, ou um título aí que você se Não, emocionou? Foi peraí. o. O áudio tá ruim. Acho que a internet deve estar oscilando aqui.
Ou aí. É, Melhorou? não ouvi a pergunta, Arthur. Vamos lá. Sim. Conta um pouco pra gente aí, Fernando, como que foi a sua primeira... Pera aí, rapidão, que tá dando pau aqui. Não ouvi de novo, cortou de novo. Pera aí, só um minutinho. Beleza. Não, tranquilo, relaxa. Bom, vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Ô, Fernando, conta pra gente aí como é que foi a sua primeira emoção, assim, o título que você lembra marcante, ou o primeiro título que você lembra, assim, da sua vida aí, ou o mais marcante, não sei, conta aí um pouco desses jogos aí emocionantes que você teve. Teve algum que você lembra, assim? Então, para mim, o título mais marcante, a memória que eu tenho inicial de título é o Brasileiro de 90. Top. Eu tinha 8 anos e eu lembro que a minha tia, ela morava com a gente ali na região do Capão Redondo, Uhum. e ela tinha mudado lá para o Santa Júlia, né? E bem no dia, uma outra tia minha inventou de me levar para Uhum. lá. E era longe, na época gastava umas 2 horas de Uhum. ônibus para chegar até lá. Inventou de ir bem na hora do jogo do Corinthians. E eu não querendo ir, eu falei assim para minha tia, eu não vou não. Eu não vou não, por quê? Eu falei, não, eu vou assistir o jogo do Corinthians, vai passar na televisão, eu não vou não. Ela, Fernando, mas seus primos, suas irmãs vão tudo. Eu falei, não, eu não quero ir não, eu quero ver o jogo do Corinthians. Aí eu fiquei em casa, né? Até mesmo porque naquela época era uma situação meio ruim, era uma TV em casa, aquela TV preta e branca. E ainda foi outra batalha para poder deixar minha mãe fazer com que eu assistisse o jogo, né? Uhum. Mas o que eu me lembro é isso. Eu não fui com a minha tia, ela insistindo para que eu fosse, porque meus primos todos iam, minhas irmãs também iam. Eu falei, não, eu quero ver o jogo do Corinthians. E aí eu fiquei com esse meu tio assistindo o jogo lá em casa. E foi uma alegria, o do Tupanzinho. Eu era pequeno, eu lembro que o meu tio me jogava para cima e era uma gritaria. Foi muito da hora, cara. Nossa, que top, Foi hein? show de bola. Que emoção, hein? Contra Show de tudo e contra bola. todos, corintiano persistente, foi lá, ficou e assistiu o título do Coringão. Exatamente. E na época, eu lembro posteriormente que meu tio falava que a imprensa toda comentava que nós tínhamos um time bem inferior. Uhum. E realmente, olhando nome por nome, assim, eu acho que o nosso time era até inferior. Mas, igual o Ronaldo e o Neto sempre falam, né? Nada superou a raça. Podia estar jogando até hoje que eles não teriam ganho da gente. E é Corinthians sempre, né? Emblemático, né? A raça corintiana aí sempre muito forte, marcante a presença da raça, né? Nos jogadores, né? Exatamente, a raça sempre prevalece. Os nossos grandes títulos, a nossa história sempre diz isso. A raça prevalece sobre tudo. Esses caras que jogam hoje no Timão aí deviam assistir todos esses jogos aí da década de 90, 80, 70 pra ver o que é a raça corintiana. Os caras hoje tudo entra meio que salto alto, né? Parece jogador de time de escola de futsal, de condomínio, mano. Exatamente. Esses jogadores aí eram os jogadores raízes, né? A gente tem aquela partida épica do Zé Maria, onde sangrou onde ele jogou sangrando, né? Uhum. E isso daí gerou até depois repercussão mundial pelo fato de ter acontecido aquele pingo de sangue na camisa, e foi criado uma camisa com isso, né? Sangue corintiano, né? Nem Ficou emblemático. Coisa, é só a gente mesmo. Não tem. Os outros podem até copiar, mas não tem, cara. Não tem igual, não. Os próprios jogadores, né, profissionais que atuaram no Corinthians e que jogaram contra o Corinthians, um monte fala, né? A maioria fala que realmente a torcida corintiana aí, essa energia que tem no Corinthians é diferenciada, né? Exatamente. A gente tem um exemplo aí, não sei se você se recorda desse jogo, mas provavelmente sim, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ainda quando podia ter torcida
rival em outro estádio, a gente lá na Vila Belmiro, que o zagueiro David Braz lá falou, só tô ouvindo eles gritar, só tô ouvindo eles gritar. Isso a gente lá, em minoria, né? Se é que é possível ser menor do que a torcida do Santos, mas acho que nesse caso aí, devido à quantidade de ingressos, sim, a gente calou eles e o próprio jogador deles no jogo, falando que só tava ouvindo a gente só gritar e que a torcida deles estava quieta. Isso aí, quem é que faz isso aí? Procura no mundo aí para ver se alguém faz isso. Não, é só a fiel torcida. Não tem igual mesmo, né, mano? A fiel torcida é diferenciada mesmo. A torcida joga junto com o time mesmo até o final. Quando tem que protestar, protesta, mas via de regra aí tá sempre incentivando. Nos 90 minutos ali no jogo é incentivo 100%. Exatamente, esse é o nosso diferencial, apoio incondicional. Você falou do título aí, né, de 90. Lançaram a camisa essa semana agora, né, da comemorativa, né? O que você achou da camisa aí? Você gostou, Fernando? Você viu? Chegou a ver? Vi, sim, sem dúvida. Inclusive, meu aniversário foi dia 25, eu até coloquei lá no meu status que eu tô aceitando o presente, mesmo que seja atrasado, e como sugestão pode ser essa camisa do Corinthians aí. Não tem problema nenhum, não, aceito de bom grado. Fica a dica aí, né, pra quem... Particularmente, eu gostei bastante da camisa, eu sou um cara que gosto muito das origens, sabe? Então, qualquer camisa do Corinthians que é preta e branca, eu gosto. Eu não gosto daquelas... Sim, lógico, tem todo o marketing, aquelas camisas comemorativas, mas camisa do Corinthians preta e branca é muito... É tradicional, é o que eu mais gosto. Uhum. Eu gostei pra caramba da camisa. Se ninguém me der de presente, eu vou comprar, né? Essas camisas, essa ficou bem bonita mesmo, né? Realmente tem a história, né? E é uma coisa que pegou a essência ali, a raiz, né? Pelo menos é da nossa época, assim, né? Obviamente de 80 para trás, assim, né? Tem história também, mas da nossa época aí é mais que... Eu sou de 84, né? É de 90 para cima aí o que a gente entende de Corinthians, né? E a gente pegou, acho que a melhor fase, na verdade, né? De 90 para cá o Corinthians ganhou tudo, né? Que disputou até hoje, 2020 aqui. Então a gente pegou uma fase muito vitoriosa, né? E aí o primeiro título que simboliza a nossa geração é o brasileiro, né? Que a gente tanto sonhava na época lá. Demorou, mas hoje em dia já temos 7 aí na nossa galeria lá para contar a história. Exatamente, e o 7 sem fax, sem nenhum fax. Foi no campo ali, né? Não tem nenhuma impressão, nada. Tem o título mesmo, o troféu, né? Não tem um papel lá, colado no vidro, ó. Campeão brasileiro. Tá num quadro lá o fax. Porque os caras não... Exatamente, homologado certinho. Não tem título, 2, 3 títulos no mesmo ano, é tudo certinho lá. Verdade. Lá é tudo nos conformes. Ô, Fernando, você tem um ídolo no Coringão? Tenho. Qual é o seu ídolo? Marcelo Pereira Sursim. Marcelinho Carioca. Mais conhecido. Esse é o meu maior ídolo e deduzo que seja o maior ídolo aí da nossa geração. Eu também. É o meu ídolo também, né? Pelo tudo que ganhou aí, pela forma como representou o Corinthians dentro de campo. Realmente tô com você aí nessa idolatria do Marcelinho aí. Eu acho ele o símbolo aí. Aí depois tem o Ronaldo, eu gosto muito do Ronaldo goleiro também. Acho que foi um excelente ídolo. Sim, o Ronaldo também é um grande ídolo. Ao meu ver, também um ídolo recente é o Ralf. O Ralf é um jogador que é um ídolo. Ele sempre... O Ralf, ele em campo, ele é a raça corintiana. Verdade. Ele é aquele cara que não desiste um minuto. Ele é aquele cara que, enquanto o juiz tá ali apitando o jogo, ele não para, ele é incansável. Ele também é um jogador muito marcante, ao meu ver. E também o Cássio, né? Pelos títulos aí, pelos milagres que ele nos concedeu aí ao longo da sua trajetória no Corinthians. Também é um grande ídolo. Mas o meu maior ídolo no Corinthians é o Marcelinho Carioca. Carimbo e assina embaixo. Concordo com você plenamente aí. Todos esses ídolos aí eu também considero. O Marcelinho tá no top ali, mas todos esses que você falou eu considero o ídolo também, por tudo que representou no timão aí. Fora tantos outros aí, né? Mas esses que você citou aí realmente fizeram história no Coringão, né? Representaram, né?
São apenas alguns. O maior, sem dúvidas nenhuma, para mim é Marcelinho Carioca, mas nós temos outros grandes ídolos. É que a gente não como viu o Ronaldo. Sócrates, né? A gente não viu esses caras aí jogando, né? Das antigas, né? Mas década de 80 e 70, mas obviamente foram grandes ídolos aí. Mas eu só considero ídolo aquilo que eu vi jogar, né? E eu não vi o Sócrates, né? Sim, Não vi outros também. jogadores aí. Também. E teve algum que você queria ver no Timão que não jogou? Tem um jogador que fala, puta, esse devia alguns, ter... né? Mas eu acho que assim, nós tivemos aí o Ronaldo, né? Aham. Que foi o fenômeno, que foi uma honra vê-lo jogar com a camisa do Corinthians. Verdade. Mas tem dois jogadores que eu gostaria muito de ter visto ter jogado no Corinthians. Um Romário, que até comentou posteriormente, quando se aposentou, que faltou o Corinthians na carreira dele. Aham. E seria muito bom vê-lo jogar no Corinthians. Eu acho que seria uma realização de um sonho de minha parte, de vê-lo, o grande ídolo que ele foi, o grande jogador, um matador. Uhum. Para mim seria um prazer ter visto ele com a camisa do Corinthians, ele no Pacaembu. Nossa, imagina, ia afiar gol pra caramba. Ia ser louco. Ia ser mais um pro bando de loucos. Exato. E um outro que eu gostaria também, pelo seu futebol espetacular, por tudo que ele proporcionou também ao futebol, não só ao futebol espanhol, brasileiro, mas futebol mundial, foi o Ronaldinho Gaúcho, que também mencionou que na carreira dele faltou um Corinthians. Acho que são dois jogadores que eu gostaria muito de ter visto com a camisa do Corinthians. Nossa, ia ser bem bacana de ver Romário e Ronaldinho jogando no Coringão. Ia ser uma honra, né? Esses grandes ídolos Sim. aí, jogadores da história, né? Acho que esses caras não têm um clube assim, né? Eles é o futebol, né? O futebol representa eles, né? Por mais que eles torçam pra algum lá, né? Mas depois que eles se tornam a referência que são, qualquer clube quer um jogador desse, né? Na sua história, assim, né? Pra depois botar na foto lá na galeria. Exatamente. Já visto o Ronaldo Fenômeno, né? Quem é que no Brasil pode falar? Os caras morrem de inveja aí porque ele jogou no Corinthians e nunca jogou nas Pepa, nos Bambi, nunca jogou. E aí os caras morrem de inveja porque ele jogou no Corinthians. O Ronaldo foi um dos maiores atacantes do mundo em todos os tempos. Pra mim... O cara, mesmo criticado, mesmo gordo, segundo a imprensa, o cara destruía, meu. Ele era um destruidor de defesa, o cara representou. No futebol no Brasil, ele é meu ídolo, mano. Sim, concordo, meu também. É um dos maiores jogadores que eu vi, se não o maior. Uhum. Então, não só pelo futebol, pela habilidade, pela técnica, mas também pela vontade. As 3 contusões que ele teve, né? A vontade de querer voltar e a superação que ele teve, meu. Isso também mostra o quão importante ele é para muitas pessoas, não só pro futebol, mas essa vontade de superar os desafios, né? Exatamente. Ele é um exemplo para todos nós, né? Que além do futebol, né? Além do futebol, que se você tiver vontade de fazer alguma coisa e perseverar e insistir, você consegue. Porque ele praticamente estava fora do futebol, né? Com aquelas 2 gravíssimas contusões que ele teve, praticamente ele estava fora do futebol. Aí você vê tudo que ele fez, depois ele foi pentacampeão, jogando muito na Copa do Mundo de 2002, depois foi pro Milan, jogou bem, aí veio pro Corinthians com uma outra contusão, muito tempo sem jogar, e ainda conseguiu conquistar 2 títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, e dando espetáculo, né, que aquele paulista lá que ele ganhou lá na Vila Belmiro lá, fazendo gol no Santos, lá no Fábio Costa, aquilo dali é só um gênio que faz, cara. Exatamente. E os caras, todo mundo criticando, ele tá gordo, não sei o quê. O cara foi lá e detonou, cara. O cara era demais. Ele é diferenciado. Uma pena, uma pena na carreira dele ele ter tido muitas contusões, porque ele teria sido muito mais que ele foi. E olha que ele já foi bem demais. Ele já foi 9.9, ele 0.8, né? Exatamente. Seria 12. Não, foi 10, porque o que faltava para ele conseguiu, que foi jogar no Corinthians. Acho que as contusões que atrapalharam, mas fenomenal, sensacional. O Ronaldo é outro nível. Como dizia lá o Femônimo, né? Femônimo, exatamente. Esse é fora do sério.
Agora, teve algum jogador que você fala, puta, esse cara não devia ter vestido o manto, mas nem a pau, mano. O que esse cara veio fazer aqui? Quem foi o louco que contratou esse cara aí? Teve algum que você considera que é apagar da história? Pega a borracha e apagar da história, assim. A lista é grande, mas eu vou me basear em dois. Um é bem recente e o outro nem tão recente assim. Aham. Um é o vulgo Paulo Nunes, Arilson de Paula Nunes, Aham. que não tinha nada a ver com o Corinthians. Quando ele veio pro Corinthians, eu não gostei. E na época também, ainda nós tínhamos o Everton, que estava subindo das categorias de base, estava voando, que jogava muito mais que ele. Aham. Para mim, não deveria ter pisado no Corinthians. E o mais recente é o genro, o parente do Silvio Santos, né? Alexandre Pato. Aquilo ali é uma tiriça, cara. Aquilo ali é uma tiriça. Não deveria ter pisado no Corinthians nunca na vida dele, porque é um jogador que não tem a cara do Corinthians. Nunca teve, nunca vai ter. Já visto que ele tenta fazer hoje, que acho que já tem uns 10 anos que esse cara não joga bola, fica só enganando, ganhando um salário milionário aí. Mas ele é o principal. Aquele episódio do pênalti lá na Copa do Brasil, bater daquele jeito, com aquela displicência, né? Em cima do Dida, que é o maior pegador de pênalti do mundo. E conhecia ele, né? Conhecia ele, né? Jogou com ele. Conhecia, os dois treinaram juntos no Milan. Pois é. Então, não representava, não tinha raça, parecia que estava no mundo da lua. Então, para mim, esse encabeça aí a lista de jogadores que nunca deveriam ter vestido o manto. Eu concordo com você, o Paulo Nunes. Eu não tenho nada contra o Nunes hoje em dia. Eu só acho que ele tem uma identidade com os porcos, não com o Corinthians. E naquela época ainda que ele jogava, né? Ele tinha a história recente ainda com os porcos, né? Então acho que era totalmente fora do contexto ele vir pro Corinthians, assim. Jogou bola, foi bom jogador, tudo. Hoje é comentarista, não tenho nada contra, mas não tem identidade com a cor, né? Branco e preto aqui é só pra poucos, né? Ele tinha identidade com o verde, mano. Então, realmente não deveria ter vindo. Acho que pra mim também acho que foi o pior da história aí. O Pato eu não tenho muita coisa contra ele, não. Eu acho que, na verdade, é óbvio, a contratação dele e o futebol dele no Corinthians não foi nada agradável. Mas ele foi bom pro Coringão. Ele foi bom, ele fez um bem pro Corinthians. Qual foi? Trocar ele emprestado pelo Jadson definitivo, mano. Foi a melhor coisa que o Corinthians fez e ele fez pro Corinthians, mano. Ele proporcionou uma excelente troca pro Coringão, mano. Acho que foi o que ele fez de bom pro Corinthians, foi isso. Foi ótimo. É aquele velho ditado, né? A males que vem para o bem. Ele foi um desses daí, exatamente, concordo. Aí foi pro rival, tá enganando o rival. O que ele nos deu de melhor foi quando ele saiu. E aí nos trouxe o Jadson, que depois ganhou títulos. Arrebentou. E representou ali o manto. E é bom que ele tá enganando nos Bambi lá agora, né? Tá dando aquela enganada lá no... aquele migué, aquele chove no moia dele lá. Jogador chinelinho, né? Vai chegar um e dar um tapa na cabeça dele lá pra ver se ele desperta. Pega no tranco, mas deixa ele lá nos Bambi lá no banco, lá tá bom. Deixa lá. Ali não oferece perigo pra ninguém, não. Pode deixar ele lá e de boa. Já que a gente falou nos Bambi e nos porcos, qual que é o seu maior rival? Tem algum? Ou o Sardinhas lá, o Santos? Qual que é o seu maior rival no futebol? Eu encaro as Pepas, né? Uhum. Se bem que as Pepas, assim, ao longo... A história nos mostra o seguinte, né? Eles se consideram grandes, porém eles só são grandes quando alguém injeta dinheiro neles. Eu tô com 38 anos, eu me lembro que o Palmeiras inexistia ali no final da década de 80, início da década de 90. Parmalat veio, injetou dinheiro, time grande. Ganharam o título paulista, o brasileiro, beleza, tranquilo. A Parmalat saiu, decaiu. Aí decaiu tanto que foi rebaixado no brasileiro. Depois injetaram dinheiro de novo, aí subiu. Depois caiu de novo. Quando o dinheiro acabou, caiu de novo. Uhum. Isso é time grande? Time grande ele se mantém, entendeu? E aí eles só são grandes quando alguém injeta dinheiro neles e eles vão e ganham alguma coisa. Aí é fácil. Aí é fácil. Não, a história mostra que eles acham que são grandes, mas não são. Eu acho que é o maior rival, né? Mas quando eles acham que são grandes. Eles tiveram
uma história, pelo menos recente, aí, nos últimos 20, 30 anos aí, mesmo com patrocinadores, né? Aquele time na raça ali, no caso nosso, os meninos do terrão, né? O deles eu não sei como chama lá, mas os moleques da base, né? Nunca ganharam nada, É, assim, né? De expressão, né? Nunca um jogador revelação, assim, né? Ou então um time que revela jogadores, né? Apesar de eles terem a história da academia lá deles lá. Mas pelo menos na nossa geração aqui nos últimos 30 anos, eles não fizeram muita coisa no futebol, não. Ó, sem dinheiro, né? Com dinheiro eles conseguiram, né? Mas com dinheiro fica mais fácil, né? Mas na é, raça que nem o Coringão aí, ó, caiu e subiu na raça, sem investimento, com investimento, na verdade, da própria torcida, do próprio clube, né? Chegou o Ronaldo, exato, enfim. exato. A gente. A nossa história mostra que nossa. Desde a história, desde a essência, né? Já era o time de operário lá, os caras excluídos, assim, os diferentes que queria vencer na vida, né? Os caras que queriam ser algo. Então, Exato. hoje em dia, essa é a nossa história aí, né? Que a gente consegue, mesmo sem dinheiro, poder vencer, né? Exatamente. A gente mesmo sem dinheiro, a gente se estabelece. 90, por exemplo, era um time era o Neto, o Ronaldo e os outros correndo por É. eles. Entendeu? Era um time de raça, era na raça, sempre foi assim. Então a gente se estabelece dessa Falar em forma. raça, tem um jogador que te lembra raça, assim, fala esse espírito de raça? Um deles é o Ralph, né? Aham. O Ralph, ele é que a gente hoje em dia não utiliza muito mais o dicionário, né? Mas se o dicionário fosse ilustrado com foto, na palavra raça tinha que ter a foto do Ralph. É O mesmo, Ralph, esse. ele, O Ralph é o foda, Ralph, mano. ele, o Ralph, ele é a raça em pessoa, cara. Ele é. Também, Eu tenho a camisa 5 do Ralph. nunca foi expulso, né, mano? O cara é foda, mano. E lealdade, né? E É. lealdade. O cara é um cara leal, nunca comprometeu um colega de profissão, nem nada do tipo. É um cara que é raça pura. Eu lembro até hoje que quando ele veio do Grêmio Barueri, né? Pro Corinthians. Aí eu trabalhava numa empresa lá, um senhor lá falou, mano, esse Ralph aí joga, ele morava em Barueri, né? Ele falou, esse Ralph é bola, hein? Eu falei, mano, quem é Ralph, mano? Tá vindo do Barueri, para, mano. Ele falou, o Ralph é bola, hein? Tinha o Ralph, mas acho que um outro lá que era atacante, que foi pros Bambi, né, na época. E acho que mais um É, jogador, não lembro exatamente. Eu falei, quem é Ralph, mano? Ele falou, mano, Ralph é bola, hein? Vai vendo. Mano, quando ele veio pro Coringão, vestiu a camisa, é bola. O cara é bola, raça mesmo. O cara joga mesmo com o representou. coração, mano. Representou. Realmente foi um cara que representou todos os jogos do Corinthians que ele jogou, ele representou. Não tem nada que falar dele. Eu acho que até a saída dele foi um pouco traumática. Eu eu não faria da forma que É, foi, foi foda, entendeu? foi. Eu ainda por mais que isso possa parecer uma utopia, ainda gostaria muito que ele voltasse para o Corinthians ainda. Eu acho que tinha espaço para ele. Acho que a justificativa que o nosso técnico aí deu, a diretoria deram, encabeçaram aí, não tem muito a Não ver, colou, não, né? mas é uma longa história, né? Eu acho que ele não teve o reconhecimento que ele deveria ter tido. Também acho que deveria ter uma saída mais digna, né? Toda história acaba em algum momento, né? Mas eu acho que a história dele deveria ter um final mais digno pra ele, né? Por tudo que ele representou no Coringão, acho que da forma como foi conduzida a saída dele foi meio ruim. Dele e do Jadson, na verdade, né? Exato. Por mais que eles já estejam em fim de carreira, mereciam uma valorização um pouco maior pra eles, né? Um reconhecimento. Exatamente. Teve Exatamente. uma Eu concordo com Teve alguma derrota que você falou, puta, essa doeu aqui no coração, você ficou, sei lá, chorando, ou triste, ou cabisbaixo, enfim, se lamentando aí um tempo? Olha, teve uma que para mim foi a maior de todas, que foi a da Libertadores, quando o Marcelinho perdeu o pênalti. Doído, né? Nós tínhamos um time muito bom, você presenciou esse time aí, nós tínhamos um time muito bom e um dos grandes pecados, acho que da história do futebol foi aquele time não ter ganho uma É. Libertadores. Era um time muito bom. E aquele pênalti do Marcelinho, que era um cara que nunca perdia pênalti, ele era um exímio batedor de falta, bola parada, ele era muito competente nessas duas coisas aí, e aquele pênalti que ele perdeu, pra mim, eu não consegui nem dormir à noite, cara.
Foi Eu doído lembro que mesmo. eu tava no terceiro colegial naquela época e, cara, eu não consegui dormir. Eu fui dormir, acho que era meio-dia do outro dia. Eu não consegui dormir, não consegui digerir aquilo. E aí, posteriormente, eu fico pensando nisso até hoje. Se fosse um juiz que tivesse o saco roxo, tinha voltado daquele pênalti. Porque o Marcos se adiantou demais, meu. Os caras falam, o Marcelinho perdeu, mas pô, o Marcos se adiantou 1 quilômetro e um juiz que tivesse o saco roxo ali, que fosse macho, tinha voltado daquele pênalti. Voltava, né? Ele não teria perdido 2 vezes, não. Essa derrota, para mim, foi a mais traumatizante. Eu acho que nem a do fatídico dia 2 de dezembro também de 2007 pesou tanto para mim. Lógico, foi triste, muito triste, sim. Uhum. Mas essa para mim eu não consegui nem dormir, cara. Essa Libertadores aí foi. A gente tinha um time melhor que os caras, né, mano? E. Enfim, é lamentável. Sim, Pênalti é loteria, né? A gente sabe, mas a gente não jamais ia esperar que o Marcelinho ia errar o pênalti, né? E, enfim, aconteceu. Temos que nos lamentar até hoje dessa derrota aí, que realmente ficou uma cicatriz bem grande até hoje na nossa história, esse título, essa derrota aí, na verdade, na semifinal. exatamente. 2007 também, né? Só que foi um ano inteiro, né? Não foi um jogo só, foi vários jogos, né? Ruins, É, assim. Aí no final consagrou. é, 2007 também, na realidade, foi uma sucessão de erros, né? Nós tínhamos muito refúgio, jogadores que não deram certo em nenhum lugar, a diretoria toda perdida, trouxeram jogadores em fim de carreira que não tinham tanta representatividade assim, que não sabiam o que era a história do Corinthians. E aí culminou com aquele fatídico dia onde a gente foi rebaixado. Você crucifica o É, Betão mas nessa jornada aí? não, o Betão não. O Betão, para mim, ele é isento, até mesmo porque ele era um cara que tinha muita raça, era um cara que veio do terrão. Concordo. E ele para mim, ele era alheio às coisas ruins que aconteciam. Acho que se nós tivéssemos pelo menos mais 2, 3 jogadores com o espírito do Betão na época, nós não tínhamos nem caído. Concordo com Longe você. disso. Não, tem um monte de gente que crucifica o Betão, né? Mas eu não acho que ele teve culpa, assim. Foi o conjunto, né? A Não, culpa não foi só dele. E eu acho que ele ainda era o único que queria algo ali, que queria, tinha vontade, tinha exatamente. raça, né? Porque veio do terrão. É, Exatamente. Porque já entendia a nossa história, né? Foi um cara que veio do terrão, é, veio das nossas origens. Então ele sabia o que era Corinthians. aham. Ele fez um gol contra os Bambis lá, e na nossa vitória, um gol de pura É, raça, eu um gol lembro. de um cara que tinha um sentimento por aquilo que estava acontecendo, por tudo aquilo que estava passando. E na época nós éramos. Os Bambis eram favoritos contra a gente, e mesmo assim, num jogo de superação, a gente conseguiu ganhar deles. E também tinha um certo tabu, né? Que É. tinha algum tempo que nós não ganhávamos. Mas eu deduzo que se nós tivéssemos mais jogadores ali com o espírito do Betão, a gente tinha saído dessa. E atualmente, né? Estão falando aí, né? Quer dizer, circulou, né? Já sabemos que não vai vir mais. Pelo menos o Tevez. O Elias eu não tenho certeza. Mas você acha que pode vir? Cabe no time? Jogador que dá algum caldo ainda? Ou esses dois aí, águas passadas, fica na história do Coringão e vamos contratar alguém melhor, mais novo aí hoje em dia? O que você acha aí desses nomes que circularam aí? O do Tevez, eu eu penso da seguinte forma. Eu acho que com o Tevez envolve muita coisa além do futebol que ele poderia agregar para a gente. Ao meu ver, deveríamos fazer, sim, entraria o Tevez, com toda certeza, porque é um cara que, apesar de seus 36, 37 anos, ainda joga muita bola ainda. Um cara novo aí que não joga o que ele joga. Aham. Eu traria, eu traria com um contrato aí de 6 meses a um ano, um contrato curto, não faria aquelas histórias mirabolantes que a nossa diretoria, infelizmente, costuma fazer, mas traria sim, seria um grande atrativo para a torcida, chamaria mais ainda a torcida para o estádio, e também, olhando a nível de futebol, acho que ele ainda tem alguma coisa Dá um para nos caldo dar aí ainda. para apresentar. Dá Oi? um caldo ainda. Dá um caldo ainda, um caldo portenho. E eu acho que ele representaria muito, agregaria muito ao nosso elenco, sim.
E o Elias? O Elias, eu acho, eu já sou um pouco contrário à volta dele. Por quê? O Elias, nós sabemos que aí ele teve algumas saídas já do Corinthians, não, não sei se queria ficar, ele fica nesse de vai e volta. E outra coisa, nós temos ali no meio-campo os jogadores que deduzo possam fazer a mesma função que ele. Por exemplo, o Cantillo é um jogador que veio aí do futebol colombiano e, ao meu ver, começou muito bem no Corinthians, né? Aham. Ele destoou um pouco da equipe aí que estava num momento muito ruim. É um jogador que eu vejo que tem futuro e que ocupa a mesma posição dele. O Tevez, voltando um pouquinho em relação ao Tevez também, eu deduzo que ele no grupo agregaria, por quê? Nós não temos um cara que é titular naquela posição. O Tevez chegaria hoje ao meu ver, colocaria a camisa e jogaria. Uhum. Na posição que ele joga, ele poderia muito bem jogar junto com o Jô ali no ataque do Corinthians. Entendi. Sobre o Elias, eu acho que se for pra trazer o Elias, não era nem pra ter dispensado o Ralf, mano, porque acho que eles têm a mesma idade, futebol parecido. Claro, o Elias é um pouco mais avançado do que o Ralf, né? Mas acho que são jogadores com a mesma idade, se for pra trazer um, acho que não precisava ter dispensado o outro. Então eu sou a favor de não trazer o Elias, acho que ele não vai assim agregar muito assim mais, assim, não vai fazer a diferença. Se a gente tivesse um time um pouco mais consistente talvez, mas nosso time é fraco, aí vão jogar a responsabilidade para ele e ele não vai dar conta porque ele já não tem mais físico para isso, né? Vão falar, o Elias de 2000 lá e cacetada. Então não é o Elias, é o Elias de 2020, que já tá com 30 e poucos anos e não vai jogar a mesma bola que jogou há 10 anos atrás no Coringão, sei lá quanto tempo, 8 anos, 5 anos. A questão do Elias também é que ele já não estava rendendo bem no Atlético Mineiro, É, né? E é uma coisa bem recente aí. Então, arriscar tanto assim por um jogador também. onde nós já temos outros que podem fazer a mesma função, eu acho desnecessário. Reconheço que enquanto jogou pelo Corinthians, jogou muito bem, Sim, 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 representou, sim. mas o momento já passou, Já né? foi. E o Tevez, eu não sei se ele tem bola para jogar, mas talvez numa ação de marketing assim, é possível. Mas eu particularmente nem considero ele ídolo assim do Coringão assim tão, acho que não entra no meu top 10 aí talvez de ídolos. Então, se fosse para trazer, mais por uma ação de marketing para ver se Sim, daria alguma coisa certa assim. exatamente. Acho que assim, ó, Ele como você falou, né? agregaria nesse lado também. Por mais que ele tenha 36 anos, acho que ele ainda aguenta jogar ali de titular uns 45, 60 minutos ali, melhor do que os que a gente tem no elenco atual, né? Mas acho que não é Exatamente. jogador para todos os jogos, né? Enfim. Mas já não vão vir mais também, né? Já foi a notícia. Gostou da contratação do Jô, do retorno dele, do Léo Natel? O que você acha aí? O Jô eu gostei pelo fato de na última passagem dele aí, na realidade as duas passagens dele pelo Corinthians eu considero boas. A primeira, quando ele era muito novo ainda, até mesmo com o Tevez na época, um outro ataque, o Nilmar, eu considerei boa a participação dele, ele ajudou bastante naquele time que nós tínhamos em 2005, e nessa última participação dele aí, nesse retorno dele, ele representou muito o Corinthians, já voltou com uma outra cabeça, muito mais maduro, e foi tão bom para ele quanto para o Corinthians, Verdade. o retorno dele, o regresso dele, pelo fato de ter agregado mais, já estava mais experiente. Se ele vier com essa mentalidade que ele veio aí em 2017 agora novamente, tem tudo para dar certo. Eu aprovei o retorno dele. Agora, esse jogador aí, o Natel, é promessa, né? Procurei algumas informações dele e vamos ver aí. Tô meio com o pé atrás, mas sempre torcendo para que dê certo, Claro. né? Não tenho grandes referências dele, mas vamos torcer aí para que dê certo. Uhum. Eu vejo também, assim, eu até falei em uma das entrevistas que eu via o jogo como 50% aí de chance, né? De dar certo. Talvez 60, 40, né? Porque ele tem um pouco de identificação com o Corinthians mesmo, né? Mas ele estava no Uhum. Japão, não estava jogando já há algum tempo, né? Acho que, não sei se teve alguma contusão, mas acho que ele estava sem jogar. Mas ele tem identificação com o time, né? Ele tem identificação com o Corinthians, tudo, né? Acho que tem tudo pra
dar certo. Só que eu acho que não depende só dele, eu acho que depende também do time. Eu acho que. Exato. Eu não tenho muitas expectativas com o Corinthians agora desse segundo semestre pra frente, pra ser sincero, né? Espero que o Thiago Nunes dê um jeito no Coringão, arrume a casinha lá. Mas realista, eu gosto de ser realista, a gente não tem um grande elenco, né? Então, assim, o Jô vai precisar ser munido de bola ali do meio campo pra frente, pra ele receber as bolas em condição de fazer gol, né? Ele não é um driblador ou um velocista, ele é aquele cara que tá na área ali pra fazer gol, igual o Bozelli também. Então, vai ficar os dois ali no ataque, talvez um ataque um pouco pesado, mas é o que tem de melhor, né? Mas eu acho que falta um meia ali, um cara que coloque a bola na frente ali pro Bozelli e pro Jô fazer gol, mano. Eu acho que a gente não tem esse cara aí, esse meia assim, de falar, esse é o cara que vai botar os negros na cara do gol. Então acho que depende também um pouco do time, assim, de como o Thiago Nunes vai montar esse elenco aí, esse time, pra munir os caras na frente lá, né? Exatamente. O Jô é um cara que depende muito daquela bola que chega para ele finalizar. Uhum. Concordo com você quando você fala que a gente tem que ter um meia para que municie o nosso ataque. E hoje a gente não tem esse jogador no elenco. Eu acho que a diretoria até deveria correr atrás de um jogador desse, não sei, não precisa ser uma grande estrela, mas um cara que se encaixe no perfil e que faça essa função ali. O técnico Thiago Nunes deve ter alguém que acompanha o futebol brasileiro ou até mesmo o futebol internacional para que tente trazer esse jogador que faria muita diferença no esquema tático dele. O jogador que ele dispensou, que nós tínhamos no elenco que faria essa função, ou bem ou mal, aí a critério dele ter pelo menos experimentado, seria o Jadson. Mas o Jadson tá velho, tá gordo. Mas era início de temporada, poderia ter dado um tempo para ele antes de dispensá-lo. Pra recuperar o jogador, né? Até mesmo porque ele é um cara que tem um histórico no Corinthians, então eu já penso dessa forma. Ele deveria ter, pelo menos, ter dado a oportunidade do Jadson ter jogado com ele. E não foi o que ele fez. Mas o Jô, eu temo também um pouco não é que eu temo, eu espero que nós tenhamos um jogador que consiga municiá-lo ali para que ele tenha um bom desempenho, porque senão ele vai ficar ali sem função nenhuma. Se a bola não chegar... Ele depende de alguém servindo ele, né? Ele é bom, ele tem competência ali para fazer os gols na cara do gol, a gente viu isso na última passagem, né? Mas ele depende da bola chegar nele, né? Se a bola não chegar nele... Exatamente. Você traria alguém hoje em dia? Tem um nome que você fala, esse aqui eu traria agora, hoje. Uma coisa viável, assim, né? Nada utópico. Tem algum jogador que você traria hoje, assim, pro Coringão? Olha, eu não sei se é utópico, mas eu acho que um jogador que acrescentaria muito e organizaria o nosso meio-campo é o Renato Augusto. Eu acho que ele se encaixa muito bem ali no perfil de articular o jogo, de distribuir. É um jogador experiente, um jogador que se impõe dentro de campo. Colocaria a camisa e jogaria amanhã. E com que todas as minhas fichas no Renato Augusto, certo. Ô Fernando, quer falar um pouco de diretoria aí? Quer expressar um pouco sua indignação ou satisfação com a atual diretoria? Ou não quer falar de política? Então, não, vou só dar um pitaco aí em relação à diretoria. O que eu vejo como o maior problema da nossa diretoria é que ela não é transparente. E o Andrés veio para o Corinthians prometendo transparência, prometendo uma série de coisas e a gente não sabe o que acontece efetivamente. Por quê? Até algum tempo atrás, alguns anos atrás, diziam que toda a renda que era obtida no estádio ia para um fundo para poder pagar o estádio. Aí as notícias são de que o estádio não está sendo pago, que o estádio nunca foi pago e que a dívida do estádio só aumenta. Então, o que eu acho que falta muito nessa atual diretoria do Corinthians é a transparência, né? O problema maior que eu vejo é o fato dessa diretoria já estar se perpetuando aí no poder por muitos anos. Então não tem uma democracia aí em relação a uma concorrência. Uma oposição forte, né? Isso, uma oposição forte. Eu acho que isso agrega
chegaria muito ao Corinthians, uma oposição até assumindo o poder no Corinthians para ver tudo que está acontecendo de errado e esclarecer, ó, era isso, vocês achavam que era isso, mas é isso. Então que venha a público e fale realmente o que está acontecendo. Falta transparência, e isso daí para mim é inegável. Concordo. Realmente, o Andrés fez muitas coisas boas lá no passado, né? De 2008 até 2012 lá. Também acho que ele teve boa parte na campanha do Mundial lá da Libertadores. Mas nesse retorno dele aí, eu acho que ele foi pífio, assim, né? Foi totalmente errado, deve ter feito muita coisa errada. A gente não tem como falar aqui para provar, né? Mas a gente vê que o resultado não sai dentro de campo, né? A gente vê as coisas que vem acontecendo financeiramente, dívida e cobrança e ação contra título lá, penhorar o título, penhorar o estádio, não sei o quê. Então a gente entende que não está sendo uma gestão tão transparente assim, né? Alguma maracutaia ele tá acontecendo, né? Exatamente. E, enfim, agora esse ano de eleição. Primeira gestão muito boa, deu continuidade com o Mário Gobi, e aí culminou com o Mundial. Uhum. Enfim, foi uma boa administração do Andrés. Segundo mandato dele, pífio, totalmente sem crédito, não passou confiança, não foi transparente. Tudo que ele fez na primeira administração dele, nessa segunda passagem, foi tudo esquecido. Exato. Ações de marketing também, que foi um grande diferencial, trazendo Ronaldo, trazendo outros ali, fazendo uma grande propaganda do Corinthians, explorando a marca, que é o mais importante, não foi feito dessa vez. Então, essa segunda passagem dele aí na presidência do Corinthians, para mim, deixou muito a desejar, também acho. Muito ruim. Fora o estádio, né? Que se a gente entrar no detalhe do estádio aqui, a gente vai ficar mais 2-3 horas falando aí, né? E, enfim, eu acho que tem um lado muito político, mas não político interno do clube, sim política externa do Brasil, assim, quando ele se juntou com o Lula, né? Com, no caso, o Partido dos Trabalhadores, o PT lá, que obviamente não posso falar obviamente, mas nas entrelinhas a gente sabe que deu um incentivo, né? Ali para a construção e viabilização do estádio. E aí quando essa corja aí de PT saiu do poder, né? Tiraram eles do poder. O Andrés, que era filiado ao partido lá também, né? Perdeu o poder também, né? Então, muita coisa que acho que ele achou que ia desenrolar do estádio não conseguiu desenrolar, né? Porque ele não tem mais os amigos dele lá para ajudar. Então, acho que ficou muita coisa mal contada aí, espero que consigam dar uma solução aí na próxima gestão, porque o Corinthians não pode ser prejudicado, a instituição Corinthians não pode ser responsabilizada, né, ou prejudicada por atitude de uma pessoa com má conduta, digamos assim, né, uma conduta irresponsável. A base que ele era aliado se desfez, né? Então ele ficou meio ali sem saber para onde ir, ficou sem o norte e aí acabou se perdendo, tanto no Corinthians como na vida política dele. Então se perdeu. É isso aí, Fernando. Quer falar mais alguma coisa, algum assunto que ficou pendente aí? Quer expressar mais algum sentimento? Fica à vontade aí pra gente encerrar aqui o quadro. Não, tranquilo, só mandar um salve aí pra galera mesmo, né? O canal voltou com força aí, a gente tá sempre na audiência aí de vocês, certo. A gente faz parte aí de alguma forma aí, contribuindo pro canal, e é isso daí, vamos falar bastante de Corinthians, esperamos aí né, que volte aí logo, encontrem a cura para esse problema aí mundial. Acho que esse problema aí não tá pegando lá pros lados das pepas não, porque é mundial, então acho que lá é um lugar seguro para que a gente lá eles possa ir. Salvo, né? Mas que encontre logo essa cura e que a gente volte ao nosso dia a dia normal, que é de ir ao estádio, de apoiar o Corinthians incondicionalmente. Isso daí faz uma falta do caramba. Encontrar os amigos no bar para tomar uma. Mesmo, essa mensagem de que tudo isso acabe para que não... Encontrar os amigos no bar para tomar uma, né? Ou ir na casa de um amigo, fazer um churrascão. Exatamente. Exato, churrasco. O Adriano tá devendo um churrasco lá, mas vamos organizar isso aí depois. Isso aí. Aí a gente só quer que volte a nossa rotina normal, né?
de ir aos estádios, de acompanhar as notícias do Corinthians, de saber que não tem ninguém, nenhum jogador, nenhum habitante com essa doença aí, com essa Covid aí, e torcer incondicionalmente pelo Corinthians. Tem expectativa no Paulista ainda ou já foi, Fernando? O que você acha? Olha, eu vou ser bem sincero com você, Arthur. Difícil? Tá. Mas é Corinthians, então a gente não pode perder as esperanças, né? Corinthians nada é fácil. Então, enquanto houver 1% de possibilidade, a gente vai ter que Vai correr torcer atrás. até a última. E aí, se passar e segura. Aí vamos forte, né? Mas eu ainda acredito. Tá difícil, tá. Mas eu acredito só por uma coisa. É Corinthians. Então, nossa história mostra que sempre. quando tá mais difícil é quando a gente consegue as coisas, né? Quando tá fácil a gente já sabe que... Ih, não sei não, quando tá muito fácil, né? Mas quando tá difícil a gente vai lá e pá! Consegue. Exatamente. A nossa história diz isso, né? Quando a gente tem mais dificuldades, mais percalços, aí é que a gente consegue os maiores méritos. Expectativa pro final do ano? Corinthians. Tem aí alguma expectativa até o final do ano pro brasileiro aí? Você acha que dá pra chegar? Onde que a gente chega no brasileiro? Olha, se tudo voltar ao normal aí, deduzo que eu acredito bastante no técnico, tá? Acho que não ficou claro. Eu gosto bastante do estilo dele, é uma mudança que nós deveríamos ter, porque estava muito difícil ver o Corinthians jogar o ano passado. Uhum. Eu tenho bastante esperança aí que a gente chegue pelo menos ali na zona de classificação da Libertadores. Lógico, tudo voltando ao normal, cenário normal, deduzo que essa possibilidade nós temos. Se conseguirmos ficar ali entre os 3 quartos primeiros colocados do campeonato, a gente pode até galgar o título. Deixou chegar, aí é outra coisa. Boa, é isso aí. Também acho que o Corinthians tem história, tem camisa. Se pegar um embalo aí, também acredito no técnico. E, bom, vamos torcer aí sempre com o Coringão, né? Pra sempre conquistar os melhores resultados. Exatamente. Bom, vamos chegando no fim da entrevista aqui com o nosso amigo Fernando. Quero agradecer imensamente aí a sua participação, Fernando, com a gente aí desde o início, sempre prestigiando o nosso trabalho aí, nosso humilde trabalho, né? Estamos começando a engatinhar aqui. Um dia, quem sabe, nos tornaremos maiores aí e puder atingir um maior número de torcedores do Coringão. Mais uma vez, agradeço a sua participação. Quer mandar um abraço aí, dar um salve para alguém? Abraço aí para todo o pessoal do Resenha Alvinegra. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu. Não deixe de conferir nossos quadros aí hoje. Estamos aqui no Fala Torcedor. Também no nosso canal tem o Por Onde Anda, onde falamos de jogadores que vestiram o manto alvinegro. E hoje em dia sabe-se lá o que faz. Contamos as histórias dele aí para você. E todos os dias, no final da noite, aí no começo da noite, temos aí o giro de notícias, com as principais notícias do Coringão aí com o nosso amigo Evandro, de segunda a sexta. Acompanhe aí a gente nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Resenha Alvinegra 1910 em todos os canais. Siga-nos, acompanhe-nos e vamos sempre falar de Coringão aqui, tá certo? Grande abraço para todos aí. Vai Corinthians! Vai Corinthians, sempre!